nunca. Veja a hipótese que eu estou estabelecendo. Então, eu tenho que avaliar esse sentido hipotético. Comprar aqui não está no infinitivo. Está no futuro do que, pessoal? Do subjuntivo. Fala mais uma vez para eu ouvir. No futuro? Mais uma vez, essa palavra é bonita. Futuro do subjuntivo. Fala esse agora. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Olha que maravilha. Que pronunciação maravilhosa. Estou emocionado, gente. Então, o verbo comprar. Se fosse o verbo por, ficaria como? Quando eu... Vai, bonitão, que tava fazendo voz grossa aí. Quando eu o quê? É tu. Quem é que tava falando? Era você. Era Gaiato. Gaiato é você. Quando eu o quê? Bota o verbo pôr aqui. Quando eu pôr a mesa, vai. Hein, gente? Lembra que o pôr é de segunda conjugação. Ele vai evocar essa conjugação. Quando eu... Porém, não, gente. Quando eu puser... Ele vai evocar o seu radical mais antigo. Se fosse o verbo opor, diz, quando eu opuser, ele vai evocar esse radical mais antigo. E se fosse, deixa eu brincar aqui com vocês, fosse o verbo vir, de enxergar, e o verbo de movimento, que é o verbo de, eu não posso falar, né? O verbo de andar, o verbo vir. Ficaria como? Quando eu ligo para você e pergunto: ei, cara, tu viu Vitor? Não, não vi. Aí eu vou dizer: se você o ver, quando você o vir, diga que estou à sua procura. Lembra, aqui é um verbo enxergar. O verbo enxergar é o verbo ver. Se tem na conjugação original, não tem na formação do infinitivo. Se tem não tem no infinitivo. Que dica horrível, né? Quando o vi, eu sei que aqui é o verbo enxergar, porque eu sei que se tem não tem no futuro do subjuntivo. Eu decorei dessa forma aí. Quando eu bebesse, amanhã de semana, né? Quando eu... Não. Quando bebesse, sim. Você usou a conjunção errada. Quando eu beber. Aí tu troca a conjunção do quando para o se. Se eu beber, né? E se fosse o verbo de movimento, pessoal, ficaria como? Vamos lá. Quando eu vier à praia, ficaria como? Quando eu vir à praia? Quando eu o que, gente? Vier à praia. Tem gente que diz quando eu vim à praia. Se fosse assim, Vitor, que horas você vai vir? Que horas você virá, pode ser, quando você vai vir. É porque a gente tem uma mania braba aqui, de usar no Brasil, de optar por uma locução verbal ao invés de conjugar o verbo. Você mesmo disse, quando você vai vir aqui à minha casa. Ao invés de você conjugar o verbo vir, você usou dois verbos. Isso é fuga. É você que não sabe conjugar o verbo. Olha, quando você vai vir, eu posso dizer, quando você virá à minha casa. Ou quando você veio à minha casa. Ou quando você vem à minha casa. Né? Evite a locução verbal. Mas, Vitor, eu não sei conjugar o verbo. Então usa a locução. Tem que procurar isso aqui. Olha, por exemplo, o verbo colorir. Não tem como. Você tem que usar a locução. Você vai colorir o seu material? Eu não vou dizer eu coloro o meu material. A não ser se for o verbo o quê? Colorar. Se for o verbo colorar, dá certo. Então é isso, gente. Falamos sobre o subjuntivo. A gente agora vai falar sobre o modo imperativo. Eu dou já um intervalozinho, viu? Calminha. Sim. Pode tirar. É só procurar a conjunção. Mas vê só. Tu nunca vai partir pelos finais do verbo. Você tem que seguir essa métrica, senão você erra.
grifa o verbo e verifica certeza, dúvida ou ordem. Comece sempre por isso, não é falho. Sabe que é hipótese, por exemplo, vamos lá, fui à sua casa ontem e me certifiquei do ocorrido. Grifou fui. Tá indicando certeza? Tu tem certeza que tu foi à minha casa? Sim, eu fui à sua casa ontem. É uma frase declarativa. Tu já sabe que tá no quê? No indicativo. Tá em qual tempo eu fui à sua casa? Presente, passado, futuro. Situa o tempo logo aí. Ficaria como? No passado. Agora resta saber qual dos três. Não tem nem vainha, porque já era, e nem tem rá. Só pode ser o quê? Pretérito, perfeito, indicativo. Você tem que ir por eliminação. Cria um esquema. Não fuja não. Ah, não entendi, vou deixar de lado. Não, comece agora o estudo de verbo, viu? O verbo é muito ignorado, muito mesmo. Pobre dele. A gente vai treinar bastante hoje. Muito mesmo. Vamos brincar de imperativo? Eu vou precisar do caderno de vocês, tá? Não tem como trabalhar imperativo sem você treinar. Então vamos começar a fazer a tabela. O pessoal online também vai pegar o caderno, vai fazer uma tabela comigo para a formação do imperativo. Vamos lá. Para a formação do imperativo, eu tenho que entender que o imperativo expressa o quê? Geralmente, ordem, conselho, pode ser um desejo, pode ser uma orientação, nem sempre é só ordem, viu? Pode ser essas orientações. Para eu fazer, eu tenho que saber que o tempo imperativo, ele só tem, aliás, o modo imperativo, ele só tem um tempo, que é o quê? Presente. Então só existe o presente do imperativo. As bancas nem usam o nome. Diz que tem alguns autores que dizem que não existe tempo para o imperativo. As tabelas não mostram presente do imperativo afirmativo. Eu estou dizendo aqui só a título de curiosidade. Não usa. Só é imperativo afirmativo e negativo, beleza? O A de afirmativo, o N de negativo você já conhece. A primeira pessoa do imperativo não existe. Então já cortei. A gramática diz que você não pode dar uma ordem a si mesmo. Você não pode dizer ande, ei Vitor, ande, ou faça. Tem como, mas diz que não existe. Então tirei as primeiras pessoas, passei um traço. Vamos fazer a formação de segunda e terceira pessoa. Vamos pegar o primeiro verbo andar, que é de primeira conjugação. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu escrevo o verbo andar do mesmo jeito que está aqui. O pronome eu, tu e ele sempre vai ficar depois. Eu não vou botar porque vai ficar muito feio. Deixa para você escrever no final. Só observa por enquanto, tá? Andar, e eu escrevo só andar aqui. A segunda pessoa é o que, candidato? Não é tu? Então, andar tu. Veja como fica feio. Não é andar tu, tá? Faço o quê? Vou lá e apago o R. Fica como, candidato? Anda tu. A formação do imperativo padrão diz que o final da segunda começa com um A e vai pro E. Se começar com E, vai pro A. Lembra aí, Adão, Eva, Eva, Adão. Se começou com o A, a terceira pessoa vai terminar como? Com E. Então vamos lá. Anda tu, ficaria como aqui, gente? Ande ele. Pronto, fiz o imperativo. Eu só estou apagando isso aqui só para você perceber. Estou tirando o tu aqui para facilitar nosso estudo. Aí você já pode copiar. Fica como o verbo andar. Anda tu, vai, gente. Ande ele. Para a formação do negativo, antes de forma obrigatória da forma negativa, existe algum vocábulo negativando. Geralmente é o não, mas pode ser nenhum, pode ser nunca, pode ser um jamais. Jamais beijes outra pessoa.
ou nunca faça isso. Palavra de cunho negativo antes. Ótimo. Como é que ficaria o verbo andar no imperativo negativo? Muito básico mesmo. Pego a terceira pessoa e jogo para os dois casos. Ou seja, o imperativo negativo é feito sempre com a terceira pessoa. Então fica como aqui, gente? Ande e ande. A diferença é que na segunda pessoa vai ter o que, gente? Um S. Aí ficaria como? Não andes tu, não ande ele. Fala comigo, gente, vai lá. Não andes tu, não ande ele. Tem essa não ande ele. Vitor, tem questão de prova, a gente vai fazer uma questão hoje, que lá tem lá, identifique as frases que estão no imperativo negativo de segunda pessoa. O que é que tu vai procurar? O S só. Porque o S só aparece no imperativo negativo de segunda pessoa. Deixa eu dar essa dica e vou mostrar para você essa prova, tá? Então vamos lá. Vou botar uma vírgula, porque a gente já vai para o segundo verbo, que é o verbo o que, candidato ali? Beber. Como é que eu faço aqui a dica? Escreve o verbo no infinitivo aqui. Beber tu. Como é que eu faço? Apago o E. Fica como, gente? Vai, fala comigo. Bebe tu. Mais uma vez. Bebe tu. Se está escrito com E, a terceira pessoa vai ser o quê? Do E vai pro A. Fica como, gente? Beba ele. Mais uma vez, vai lá. Bebe tu, vai, fala. Bebe tu, beba ele. Faz um negativo para mim, ficaria como? Não, bota não, vai. Não bebas tu, lembra que é igual à terceira. Não bebas tu, não beba ele. Não tem S. Essa é formação de segunda pessoa. Nem pense que esse S é marca de plural, nunca. É marca de segunda pessoa, tá? Ficaria como a terceira pessoa, gente. Eita, bicho. Olha, eu vou escrever o verbo subir aqui. Só que se eu apagar o R para fazer, fica como? Subir tu. Não, eu sei que não é. Porque ou é A ou é E. Então eu faço o quê? Boto um E ou um AE. Como é de terceira conjugação, vai ser o quê? Um E. Aí eu vou ter que transformar aqui, né, gente? Ó. Sobe tu, não é? Tá aparecendo um A aqui. Ficaria como? Sobe tu. E na terceira pessoa, se é um E, vai pro A. Fica como? Suba ele. Faz a terceira pessoa. Desculpa, faz o negativo. Pego a terceira e rebolar para as duas. Vamos lá, fica como? Não subas tu. E a terceira, não suba ele. Você consegue perceber como a gente não fala de forma padrão de jeito nenhum no imperativo? Se eu estiver falando contigo, por exemplo, eu estou tratando você como segunda pessoa, não estou? Eu estou falando contigo em segunda pessoa. Aí eu vou te dizer o seguinte, o verbo pegar. Pensa comigo, pegar. Eu vou falar contigo e dizer, ei, pegue este caderno ou pegar este caderno. Qual seria o padrão falar? O verbo é pegar, pensa lá, pegar. Pega tu, pegue ele. Mas como é que a gente diz? O correto seria pega, porque é segunda. Ei, rapaz, pega esse lápis aí, a gente não diz, a gente diz como? Pegue. A gente sempre trata o segundo como terceira pessoa. É vesgo, é você olhar para a pessoa e dizer, ó, eu estou falando contigo, mas eu estou me referindo ao atrás. Ah, Vitor, eu estou utilizando o interlocutor como você. Aí sim, aí dá certo, né? Aí você é de segunda, mas leva o verbo para terceira pessoa. Deu para entender isso aqui, gente? Deu? Deu. Paramos por aqui, que conversa. Vocês já copiaram? Copia, que eu vou botar outros verbos aqui. Tô com pressa nenhuma. Já são 10:10, mas tô com pressa não. Então vai sair a marca de segunda pessoa, né? O S é a marca de segunda pessoa. Está dando uma ordem? Tem S? Lembre, segunda pessoa.
Cuida, gente, copia rápido que eu vou apagar os verbos. Caminhar, correr, não, querer é de segunda pessoa. Me dá um verbo de terceira, gente. Hã? Partir. O de terceira sempre dá um trabalhinho a mais, mas vamos lá, ó. Caminhar, ficaria como, gente? Caminhar é de primeira conjugação, fica como? Caminhar, escrevo até o R, o que é que eu faço? Tiro o R, fica como? Caminha, tu, se é A, vai pro E, fica como? Caminhe, ele. Não é verdade? Como é que eu faço o negativo? Vai lá, não caminhes, tu, não caminhe, ele. Não é bem básico? Sim. Ótimo. Vamos pro verbo correr. Eu botei corres, não foi? Vamos lá. Correr fica como? Correr. Eu escrevo o verbo no infinitivo, ó. Correr. Fica como? Corre. Tu. E a terceira? Corra ele. Pra falar em corra, você já viu esse filme? Corra. Run. Eita, filme maravilhoso, bicho. E tem o novo do mesmo autor, que é Nós. Cara, é sensacional. Que filme maravilhoso. Bota aí, gente, pra você assistir na Netflix tem, viu? Não sei se na Netflix tem. Tem o Corra. Tem um Corra. Chegar em casa, assista. Bicho é assim, de tirar foto. Agora esqueça o celular, cara. Desliga o celular, liga na Netflix e esqueça o celular. Se concentre no filme. É um filme que aborda a questão racial, cara, com psicológico, moderno, menino. Corra. Run em inglês. O filme tá em título em inglês lá, tá ou tá corra mesmo? Tá corra, né? Corra. Pega a terceira e coloca aqui. Fica como, gente? Não corras. Tu não corra ele. Quando você vai fazer muitos verbos, pega vários verbos, gente, e vai fazendo em casa. Tem que treinar isso aqui. Verbo partir, ó. Partir. Eu sei que não termina com I. O I vai virar o quê? Vai virar E, né? Fica como? Parte. Tu, do E vai pro A. Fica como? Parta ele. Faça a terceira para mim aqui do negativo. A segunda. Fica como? Não partas. Tu, lembra do S, não parta ele. E eu fiz aqui a minha formação de imperativo. A UES adora a formação de imperativo. Muito bom. Tá bom? Não estão no material de vocês. Vocês têm que copiar de forma extra, tirar uma foto, fazer alguma coisa. Copia para que a gente possa explicar. Olha só. Quero pastel, por favor. Quero. Tá indicando uma certeza, pessoal, aqui? Tá indicando uma certeza, eu tenho um indicativo e tá em qual tempo? Quero pastel. Tá no presente. Eu sei que o tempo é presente do indicativo, de boa. Só que algumas bancas não pedem a mera classificação morfológica. Ela pede a carga semântica que ele passa. Verbos que estão no presente nem sempre expressam só o presente. Nesse caso, sim, é uma ação que aconteceu naquele exato momento. Então, é um tempo presente expressando o que, pessoal? Aqui, presente. A carga semântica dele é de uma ação que aconteceu naquele momento. Bebo café às 7. Bebo também está no presente do indicativo. Mas se a banca dissesse o verbo grifado expressa uma ação habitual na vida do personagem, sim ou não? Hein, gente? Olha, a palavra café às 7 dá a entender que é uma ação que ele faz o quê? De forma habitual. Portanto, a carga semântica aqui é de ação o quê, pessoal? Habitual. Beleza? Presente do indicativo, ação habitual. Quero ir amanhã ao curso. A palavra amanhã pode me induzir o candidato a erro e pensar que o verbo querer, que é uma locução verbal aqui, esteja no futuro.
Pode muita gente cair nessa. Qual é o tempo em que o verbo querer está, pessoal? Quero está no presente do indicativo. O tempo fixo dele é presente do indicativo. Só que a carga semântica não. Qual é a carga semântica desse verbo? Quero ir amanhã no curso. Ao curso, desculpe. Qual é, gente, a carga semântica? É de futuro. Carga semântica de futuro. Isso é tão grave que a CESP, eu estou falando da CESP, que ela tem corriqueiramente feito isso. Olha que risco. O verbo grifado pode ser trocado pela a forma quero ir, pelo verbo irei. A forma verbal quero ir pode ser trocada por irei sem alteração do sentido original. Vamos lá. Quero ir amanhã ao curso pode ser reescrito mantendo o sentido original por irei amanhã ao curso. Certo ou errado? Você acha que a CES vai dizer isso certo ou errado? Tá certíssimo. Aí o menino pergunta, Vitor, mas quero é presente, irei é futuro. Sim, qual é a carga semântica desse verbo? De quero ir? É futuro. E é totalmente lícito pensar dessa forma. Na verdade, dizer quero ir é um erro que você comete. Na verdade, deveria ser irei. Por exemplo, se eu disser o seguinte, ó, vou fazer esse concurso da PM no final do ano. Vou tá no presente. Vou fazer o concurso da PM no final do ano. Vou tá no presente, gente? Sim ou não? Se o menino se encanta com o nome final do ano, e que quer dizer que vou está no quê, pessoal? No tempo futuro, quando na verdade está no quê? No presente. Só que a carga semântica dele é de quê, pessoal? De futuro. Aí vamos lá. Quero fazer o curso no final do ano. Quero fazer, vou fazer que eu disse, não foi? Vou fazer, pode ser trocado para irei fazer, mantendo o sentido original? Perfeito, totalmente certo. E o menino fica louco, Vitor, o verbo está no presente, como é que botar no futuro não traz prejuízo? Nenhum. Olha o contexto do texto. Agora sim, não vá pensar que todo verbo no presente pode ser colocado no futuro, não. Não foi isso que eu disse. Tem que analisar o que, pessoal? O contexto, o texto, a frase em si. É ela que vai dizer. Então, a carga semântica que é de futuro. Terminei o curso. Qual é o tempo de terminei aqui, pessoal? É um passado, né? Qual deles? Não termina em vainha porque já era, nem irá. Pretérito o quê? Perfeito do indicativo. Qual é a carga semântica desse tempo aqui? Terminei o curso. Qual é a carga semântica aqui? De fato concluído pontual. Fato concluído. Vocês estão acompanhando a minha tabelinha aí, ó? Fato concluído pontual. Ele encerrou essa ideia. Como? Tá tudo aí, viu? Almoçava quando a chuva começou. Almoçava, terminado em vá, pretérito imperfeito indicativo. Qual é a carga semântica expressa aqui? Dá a entender que ele parou de almoçar, não é? Não dá? Almoçava quando a chuva começou, parece que caiu do almoço a água dele, né? Então, aqui dá a entender que foi uma ação que, pessoal? Interrompida, dá a entender, mas eu posso te dar um contexto. Almoçava quando meu prato quebrou. Aí sim, foi uma ação que, pessoal? Interrompida, ação inacabada. Eu posso colocar lá na frente, ação inacabada. Tenho que estudar, todas essas frases foram retiradas de prova, tá? Foi eu que criei esses nomezinhos não, aí eu usei os da prova que a gente está se preparando para concurso, né? Vamos lá, pode ser também uma ação contínua que eu fazia no passado que não tem duração até hoje. Por exemplo, fazia computação ano passado, deu a entender que eu parei. Veja, fazia é pretérito imperfeito do indicativo. E qual é a carga semântica? Era uma ação que era continuada no passado.
Ou seja, eu não fui apenas uma vez ao curso, eu fui várias vezes, só que no passado. Portanto, eu tenho o que aqui, gente? Ação contínua no passado. Beleza? Há muito tempo, eu tenho o que? Esse há muito tempo aqui, gente? O verbo está no presente do indicativo. Só que a ideia que se passa aqui é o que? De tempo remoto, né? Tempo passado, anterior a outro, viu? É isso. Tempo indefinido, por exemplo, é porque eu botei o presente, mas eu posso pensar aqui no pretérito imperfeito. Se eu disser o seguinte, era, pensa na forma era. Era uma vez numa floresta encantada. Esse era uma vez. Era. Não é um pretérito imperfeito? Qual é a carga semântica dele? Pensa. Era uma vez. Eu determinei qual é o tempo. Não, tempo o quê? Antigo, remoto, passado, por aí vai. Beijara. A expressão beijara termina com o quê? Com R, né? Ra. Beijara, pretérito mais que perfeito do indicativo. Beleza. Mas qual é a carga semântica? É interessante a forma do mais que perfeito, porque a ideia que ele transmite é de um fato anterior a um outro fato já concluído. É sempre isso. Ele tem que ter acontecido primeiro, antes do próximo. Veja, se eu escrevi com Ra, a ideia é que o ato de beijar veio antes de ela dizer sim. Beijar a sua boca quando ela disse sim. Eu não tenho essa ideia na frase, mas o verbo escrito é que me diz sobre ele. Por exemplo, se a banca perguntasse, olha para essa frase aqui, gente, ó. Beijar a sua boca quando ela disse sim. Dá a entender que o ato de beijar precedeu a permissão dela? Ou ela disse sim primeiro para o cara beijar depois? Não, gente, não vou responder não, quer que vocês digam. Quem veio primeiro, a permissão ou o beijo? Foi o beijo. Se eu estou escrevendo beijara, se eu estou escrevendo mais que perfeito, ele precede a ação do próximo. Ele vem antes do próximo. Vou colocar o que a FGV uma vez colocou numa prova. Ah, gente, desculpa. Alguém copiou isso aí? Alguém disse? Tu tirou a foto. Ele coloca no grupo, o coleguinha massa. Ó, fosse assim, ó. Veja, fora a fortaleza e foi a Crato. Quem são os verbos aqui? Fora e foi. Fora está no pretérito mais que o que, gente? Perfeito e foi. Está no pretérito o quê? Perfeito. A banca não estava perguntando sobre isso. Ela perguntou, na verdade, indagou, em qual das cidades o rapaz tinha ido primeiro. Se você mora em Crato, você não tem... Aliás, se você vem dependendo da posição, por exemplo, você está morando em Juazeiro. Se você está morando em Juazeiro, você passa primeiro em Crato para depois ir para Fortaleza, não é verdade? Ou você, para ir para o Crato, tem que passar por Fortaleza? Claro que não, não é verdade? Dependendo da situação geográfica em que eu estou, eu não sei qual cidade ele passou primeiro. Aí eu disse, Vitor, não tem como saber qual foi a cidade que ele foi primeiro. Foi a Fortaleza, foi a Crato. As duas cidades aqui estão certas. Qual foi a cidade que ele foi primeiro? Por que ele foi a Fortaleza primeiro?
O pretérito mais que perfeito diz que a ação dita por ele precede a posterior. Portanto, ele primeiro visitou Fortaleza para depois ir a Crato, porque o mais que perfeito indica que o elemento veio antes. Posso dizer, subira a árvore, depois desceu. Qual é o fato que vem primeiro? É o ato de subir ou de descer da árvore? Subir. Então, mais que perfeito precede. Está escrito aí, não tá, gente? Ó. Pretérito mais tá não? Mais que perfeito está dizendo anterioridade em relação ao outro fato. Posso apagar? Tem um que vai dar o contrário, alguns que... Não, eu posso botar o fora para lá, mas não altere nada, viu? Posso deixar depois, viu? Tô apagando, viu? Começou a canaiando, né, Vitor? Vamos lá. Eu tenho o futuro do pretérito aí. Futuro do pretérito pode indicar uma desistência, futuro do pretérito. Eu queria tanto esse baião de 2, mas vou ter que ir para casa. Não comer o baião de 2. Veja a desistência que ele está colocando. Também pode estipular um fato hipotético, uma hipótese, um dado hipotético. Por exemplo, esse rapaz faria a prova se o dinheiro tivesse caído na conta. Ou seja, ele faria essa prova, está implicando o quê? Uma condição. Qual é a condição? Se o dinheiro caísse na conta. Portanto, eu tenho uma situação que, gente, aí, hipotética. Posso pensar na palavra polidez. Grifa no material de vocês, gente, aí a palavra polidez. Polidez é o futuro do pretérito, pode indicar polidez, que na verdade quer dizer o quê? Educação. Pode colocar aí na palavra polidez, quer dizer educação. Olha o pretérito imperfeito indicando polidez, gente, olha. Ei, você poderia me ajudar com essa atividade aqui? Nesse poderia me ajudar, eu estou tentando fazer o quê? Uma polidez, uma ação de educação. Você poderia me ajudar? Eu digo, sim, poderia te ajudar. Beleza? Sim? Ótimo. Polidez, condição, eu iria à sua casa se você, vamos lá, me levasse. Olha a condição aí, eu iria à sua casa se você me levasse, implicando condição. Posso também ter uma, olha o nome que a CESP criou, isenção de parcialidade autoral. Cara, isso é demais. De responsabilidade, o que eu disse? Pronto. Isenção de responsabilidade autoral. Cara, isso tem demais no jornalismo. Demais mesmo. E cai muito com esse nome. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó. O menino que teria morrido salvou-se do perigo. Olha, teria morrido. O que é isso? Não é futuro do pretérito? Teria? Salvou, o menino que teria morrido está desaparecido há 1 ano. Ou seja, ela está usando a expressão teria porque ela quer ter a isenção de quê, pessoal? Da responsabilidade de ter matado o menino. Se ela disser o seguinte, ó, o menino morreu, pois está desaparecido. A gente sabe que se não tem corpo, não tem morte. Ou seja, ela colocou a palavra teria na iminência de ela estar errada. Então ela se isenta da responsabilidade de dizer que o menino morreu. Aí se o menino aparecer, ela não tem que desdizer o que disse. Então muita atenção nessa forma do futuro do pretérito, beleza? Aí vamos lá. Tem o presente do subjuntivo que indica uma possibilidade, um fato, não é isso? Pretérito imperfeito subjuntivo.
O imperativo a gente já sabe que indica ordem, desejo, súplica, né? Solicitação. Agora a gente vai fazer as atividades. Como é que vocês vão fazer esses blocos? Veja, nós temos quantas questões aí de verbo? Deixa eu ver aqui. Nós temos 10. Ó, você vai fazer a primeira parte, acompanha comigo. Na página 69, a gente tem, coloquemos em prática. Nesses verbos que estão grifados, vocês vão colocar só o tempo e o modo. Pretérito, perfeito, indicativo. Vamos ver essa primeira, só para você ver o modelo. Peguem a caneta aí e o lápis para você. Já fizeram, né? A demissão ocorreu por falta de dedicação. Quem é o verbo? Qual é o tempo desse verbo? Como você começou sua análise? Você fez a orientação que eu fiz? Primeiro, ocorreu. Não está expressando uma certeza? Eu sei que é indicativo. Ocorreu está no passado, não está? Não tem vainha porque já era, nem tem ra. Só pode ser o que, candidato? Pretérito perfeito do indicativo. Ponto, é só isso. Você pode abreviar PPI. De boa? E na outra, você vai colocar, vamos lá, vamos fazer da letra A, só para eu te explicar, da outra página, da 70. Diz aí, fiquei triste. Fiquei, qual é o tempo de fiquei? Pretérito perfeito do indicativo, é fiquei, né? Ficava, fiquei. Pretérito perfeito do indicativo, bota aí, PPI. Pretérito perfeito do indicativo. Mas não é isso que está pedindo. Eu quero a carga semântica dele. Fiquei. Não. A carga semântica não. Fiquei é pretérito perfeito. Fato concluído pontual. Olha na minha tabela. Aí você abre um parêntese e coloca a carga semântica dele, beleza? Depois que você fizer isso, aí você parte para as atividades, que são 10, tá? As outras aqui vão ficar para casa. Se der tempo a gente já faz hoje. Começando aí, coloquemos em prática a primeira parte das frases, que é da página 69. A letra A já fizemos, que é pretérito perfeito indicativo. Vamos para a letra B. Se ela não viesse, já está com SSE. O que é que eu vou chamar isso aqui, candidato? Pretérito imperfeito do quê? Do subjuntivo. Letra B, PI, subjetivo, PIS. Voltaria, subiria, olharia. O que é isso, pessoal? Futuro do pretérito. Sara estava triste, vá, de vainha, pretérito imperfeito do quê? Do indicativo, veio aqui ontem. Pretérito perfeito do indicativo. Beleza. Futuro do pretérito. Ria, voltaria. É o ia, na verdade. Ia, não ria. Voltaria, futuro do pretérito. É o ria mesmo. O ia é pretérito imperfeito. Agora eu estou na 70. Letra E. Ninguém vai a lugar algum. E aí, esse vai? Presente do indicativo. Não espere milagres. Imperativo o quê? Negativo, né? Terceira pessoa, né? Porque não tem S. Deseja, presente do indicativo, que ele espere, que, olha o que lascando lá, presente do subjuntivo. Para resolver o caso, isso aí é infinitivo ou é futuro do subjuntivo? É infinitivo, nós temos uma preposição anterior, nós não temos conjunção. Se ela resolver o caso... Para resolver. Aí é infinitivo apenas. Eu não tenho um futuro do subjuntivo porque eu não tenho conjunção. Para é preposição. Compreende isso aí, candidato? Sim? Agora vamos lá, gente. Ó. Se ela resolver. Equivale ao quando ela resolver. Não é verdade? Aí é futuro do subjuntivo. Mas, Vitor, o futuro do subjuntivo não é quando? Pode ter outra conjunção, filho. Se ela resolver o caso. Futuro do subjuntivo, letra I. Estão acertando, gente?
Ninguém temia sua mãe. Temia, varia. Pretérito imperfeito do indicativo. Antevira, ninguém tem problema. Antevira é o que, pessoal? Pretérito mais que perfeito. Daria, futuro do pretérito do indicativo. Preferia, essa é boa. Vocês colocaram o que no preferia? Pretérito imperfeito ou futuro do pretérito? Aí é pretérito imperfeito. Mas, Vitor, não é ria? É por conta do verbo que termina em R e você confunde. É preferiria para ser o futuro do pretérito. Aí é pretérito imperfeito do indicativo. Olha, você pode fazer do verbo querer, por exemplo, também, ó. Se fosse o verbo querer, como é que fica o verbo querer no futuro do pretérito? Ficaria como? Querer, ó. Querer no futuro do pretérito. Futuro. Ficaria como? Quereria. E no pretérito imperfeito? Queria. É porque o verbo já tem um R na sua conjugação. Aí fica estranho botar mais um. Mas é esse mesmo. Você nunca conjuga. Eu quereria falar com você. Você sempre usa o queria, o pretérito imperfeito, na função de futuro. E a gente erra isso aí, né? Ninguém soube. Ninguém soube. O que é isso, gente? Soube. Pretérito perfeito do indicativo. O que povoava. Imperfeito do indicativo, né? Vá. E essa N? Repito. M, né? Ninguém soube, pretérito perfeito, não é? E povoava, não termina em vá? Portanto, eu tenho o quê? Pretérito imperfeito. Olha a vainha. Pessoal, esse notaram pode causar um problema. Notaram que ela era de menor. Notaram. Eu sei no singular. Mas, ó, notaram é tanto pretérito mais que perfeito, como pode ser o pretérito perfeito, que são idênticos. Eles notaram pretérito perfeito, ou pode ser mais que perfeito. Como é que eu vou fazer a dúvida? Pelo sentido. Se dá a ideia de anterioridade, eu tenho mais que perfeito. Se não der, pretérito perfeito. Vamos entender aí a frase, ó. Notaram que ela era de menor, ou seja, de menor idade. E aí, o fato de notar veio antes de ela ser de menor? Claro que não. Ela é de menor desde que nasceu. Você notou isso agora. Portanto, não dá ideia de anterioridade. Portanto, eu tenho o quê? Pretérito perfeito. Se alguém não fizer, como é o fizer aí, gente? Se alguém não fizer, é infinitivo ou é futuro? É futuro. Olha o se lascando lá atrás, ó. Se... Pode falar. Ah, é verdade, desculpa. Deixa eu terminar, ó. Eu volto, beleza? Se alguém não fizer isso, é futuro do quê? Do subjuntivo. Me diz, olha o se, circula, gente, o se lá atrás, ó. Se alguém não fizer isso, não vamos encontrar. Tá grifado só o fizer, né? O vamos encontrar é presente, conta do vamos, se alguém quiser colocar, né? Notaram que ela era de menor. Notaram é pretérito perfeito, que a gente disse, e o era que o coleguinha tá querendo saber. Vainha, porque já era. Era é o quê? Pretérito imperfeito do indicativo. Só é o quê? Qual a palavra? A O. A O fizer futuro do subjuntivo. Olha o se lá atrás. Você tem que procurar a conjunção lá. Oh, gente, por que eu entendi de cara que essa O é futuro do subjuntivo? Olha a dúvida, olha a hipótese que a gente pediu. Vocês estão queimando etapas. Você tem que procurar o sentido primeiro. Se alguém não fizer isso, não vamos encontrá-la. Olha a condição.
Se é condição, bicho, é subjuntivo. É só eu identificar qual dos subjuntivos. Pessoal, mais uma vez falando, antes de classificar o modo, o tempo de um verbo, procure o modo. O indicativo é o quê? Certeza, subjuntivo. Dúvida, condição, hipótese, imperativo. Ordem, desejo, súplica. Vamos para o 2. Identifique a carga semântica. Letra A. Fiquei triste. Fato concluído. B. Tomo água a cada hora. Ação habitual. Vamos assistir o jogo amanhã. Qual é a carga semântica desse presente? Aí é presente, né? Vocês querem que eu diga os dois? O tempo e a carga? Fica melhor, né? Vamos lá. Tomo está no presente do indicativo com a ação de habitual. Vamos está no presente do indicativo, na letra C, com carga semântica de quê? De futuro, né? Vamos assistir o jogo amanhã. Então, presente com carga semântica de futuro. Lembre, a banca pode pedir que troque esse verbo por uma forma só. Ficar como? Ó, pode trocar assim, gente. Assistiremos ao jogo amanhã, mantendo o sentido original? Pode sim, perfeitamente. Sara acaba de ter uma ideia. Qual é o tempo real? É o tempo presente com qual carga semântica? Acaba de ter uma ideia. Presente. Presente. Isso aí explodiu na turma da noite, viu? Foi fogo para todo lado. É sério, gente. Pergunte lá, ó. No século XIV, a peste negra devasta a Europa. Devasta está no quê? Está no presente do indicativo com qual carga semântica? Hein? Carga semântica de passado. E bota passado, né, nisso. Século XIV. Século que a Rainha Elizabeth nasceu, não foi? Elizabeth II. Sâmia cursou letras. Está no pretérito perfeito. Com qual carga semântica? Fato concluído pontual. Ou seja, ela já acabou o curso. Jaime leu Clarice Lispector na infância. Leu pretérito perfeito. Me diz a carga semântica. Fato concluído pontual. Isso é tão grave que dar a entender. E eu perguntar, por exemplo, olha para a frase aí. Jaime leu Clarice Lispector na infância. Entende-se que Jaime não lê mais Clarice Lispector na vida adulta? Sim ou não? Posso inferir? Posso inferir? Posso. Veja que quando ele disse leu, é um fato concluído. Isso não acontece para hoje. Vitor, eu posso provar? Posso não. Ele pode eventualmente pegar o livro da Clarice e ler. Só que a frase como foi construída dá a entender que ele não pratica mais isso. Senão ele colocaria o quê? Lê. Leu e lê Clarice Lispector. Quando eu coloco o pretérito perfeito, eu quero dizer que a ação não acontece mais hoje. Vitor, eu não entendo dessa forma. Beleza, vai começar a usar dessa forma. Escrever o pretérito perfeito, saiba, ele não tem duração no tempo presente. Bora. Embora fosse uma dedicada estudante, embora não é o fosse SSE, pretérito imperfeito do quê? Do subjuntivo. Qual é a carga semântica, gente? Não é dúvida não. Veja, ó. Embora fosse uma dedicada estudante, não passou na prova. Ele não. É certeza. Mas, Vitor, o subjuntivo não é só dúvida? É, bicho, saiu a regra. Essa frase aí estava numa prova. Olha, ninguém tem dúvida que ela fosse uma dedicada estudante. Ninguém tem dúvida. Cara, vê só. O modo subjuntivo, ele é dúvida. Mas confira o sentido da frase. O que eu disse agora? Eu vou ler de novo a frase. Embora fosse uma dedicada estudante, não passou na prova. Me diga, alguém tem dúvida que ela era uma dedicada estudante? Não. Ou seja, se ninguém tem dúvida, por que você vai colocar que é dúvida aí?
Ou seja, é certeza. Mas, Vitor, o subjuntivo pode ser certeza? Não. Mas tudo não tem exceção? Bota aí, gente, é uma exceção aí. É uma certeza. Não compete ao subjuntivo certeza. Vitor, então como é que eu faria? Eu colocaria um indicativo. Ela era uma dedicada estudante, mas não passou no concurso. Ele deveria ter escrito dessa forma, né? Tomara que ele venha. Qual é o tempo do tomara que ele venha? Que ele venha, que ele venha. Presente do subjuntivo. Qual é a carga semântica? Bom, eu acho que é mais desejo, não? Tomara que ele venha. Acho que é um desejo. E os desejos são de qual modo? Imperativo. Aí você está vendo o subjuntivo expressando o quê? Desejo. A gramática é louca, né? Não? Assistir a TV, quando você chegou o pretérito imperfeito, né? O ia, né? Vainha, né? Pretérito imperfeito com ideia de quê, candidato? Vamos, gente. Ação inacabada. Ação inacabada ou interrompida, né? Foi interrompido aí. Era uma vez, pretérito imperfeito com qual carga semântica? Tempo remoto, né? Tempo indefinido. Os investimentos na obra seriam insuficientes. Aliás, suficientes seriam. Futuro do que, gente? Do presente, né? Futuro do presente. Mas qual é a carga semântica? Não. É uma hipótese. Seriam suficientes. Eu não sei se vai ser no plano da realidade. Hipótese. Você poderia me ajudar? Futuro do... Poderia. Futuro do pretérito, né? Poderia, né? Futuro do pretérito. Qual carga semântica? Polidez, educação. A ré que teria assassinado o irmão foi inocentado. E aí, candidato, como é que fica? Futuro do pretérito com isenção de responsabilidade, o quê? Autoral. Vamos lá para as questões bem basiconas. Aí, ó. A síntese dos indicadores sociais também verificou. E aí, gente? Verificou. Pretérito perfeito do indicativo. Eu tenho letra D de dado. Como diria Tom Jobim? Diria, é o quê? Futuro do pretérito, letra A. E essa 3, vocês marcaram que letra? Oi? D de dado? É? Para responder à questão, se não se opuser ou se não se opusesse. Aí vai depender da próxima, né? Vamos lá. É melhor que você se distanciasse? Não, se você distancie. Então fica como, gente? Se você não se opuser, que você se distancie. Letra E. Questão bacana aí. Quarta. Vocês marcaram que letra na quarta? T de dado? B? Vamos lá, ó. Nunca se explique. E aí, gente? Qual é o tempo do verbo explicar aí? Nunca se explique. O nunca tá negativando, não tá? Não tá, gente? Tá, é negativo nunca. Se tá no negativo, ou tá na segunda ou tá na terceira. Como é que tá aí, gente? Ó, nunca se explique. Eu sei que esse verbo está no imperativo negativo. Só são dois. A segunda tem S, a terceira não tem. E aqui, qual é a pessoa? Primeira não é. Segunda ou terceira? Terceira pessoa do imperativo negativo. Não é isso? É.
Então bote aí, terceira pessoa. Não precisam, seus amigos não precisam. É o que aí, gente? Presente do indicativo. Seus amigos não precisam, presente do indicativo. E seus amigos não vão acreditar. Grifa a expressão vão acreditar. Vão, tá no presente ou tá no futuro? Que futuro? Gente, futuro tem R. Eu quero que você grife esse verbo vão aí, grifa. Vão. E aí, pergunto, tá no presente ou tá no futuro? Aí você vem dizer, Vitor, a carga semântica é de futuro, isso é inegável. Só que esse verbo tá no futuro? Tá não, gente, tá no presente. Agora vamos lá, qual é a carga semântica dele? Futuro. Ele pode ser trocado por irão? Pode. Só que ele tá no presente. Aí perguntou-se aí, ó, o verbo explicar está conjugado no modo imperativo? Tá. Na segunda pessoa? Não. Teria que ter um S aí. O verbo precisar está conjugado no passado? Não, está no presente. A locução vão acreditar indica que já foi realizada? Não, está no presente. O verbo explicar encontra-se na terceira pessoa do singular do modo imperativo? Perfeito, letra D. Essa foi suada, né? Vamos lá, quinta. A forma quisera, dá licença, né? Qual é o tempo, gente? Quisera, ra. Mais que perfeito, letra C. Estava, agora vamos lá, agora é a carga semântica. Uma coisa colossal era ser delegado. E estava ele estava delegado. Qual é a diferença de ser delegado para estar delegado? Momentâneo, exatamente. Letra o que, gente? A, um estado momentâneo. Embateu e exigiria. Vamos por partes. Embateu. Está em qual tempo, gente? Pretérito perfeito. Ele embateu. E exigiria. Futuro do pretérito. Letra o quê? C. Vamos lá para a oitava. Todos os verbos destacados estão no pretérito imperfeito do indicativo, exceto C. Escutei. Por quê, Vitor? Olha no outro. Era do vainha, sabia, ia e estávamos. Estava, botei no singular, né? Olha o finalzinho vá aí, letra C. Mais uma, ele quer uma que esteja no pretérito perfeito indicativo menos. Vai, tá no pretérito imperfeito? Vai estar no presente, gente. Não é? Letra A. Ó, observava, adquiriam e oferecia. Gente, adquiriam tá no pretérito imperfeito, viu? Como é que ficaria o futuro do pretérito dele? Adquiririam. Se quiser escrever na frente, adquiririam. 10. Os verbos destacados estão flexionados no pretérito imperfeito, exceto em entrou, que está no pretérito perfeito. Tá bom?